Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre mediação de conflitos entre irmãos. Muitas das coisas que eu vou falar aqui são úteis para a gente pensar a mediação de conflitos com crianças em geral, né? Mas esse é um tema que as famílias nos pedem com frequência, mediação de conflito entre irmãos. Bom, e daí, assim, aqui tem algumas dicas, algumas orientações, mas elas só vão ser úteis se os princípios são compreendidos, né? Isso significa respeito, gentileza, firmeza, que a gente possa pensar em ferramentas para que um dia as crianças possam resolver com autonomia, né? E não com dependência. E que elas possam entender que todas essas emoções, elas são válidas, as emoções entre irmãos, elas são válidas, elas podem acontecer, mas dentro de alguns limites de respeito. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil pensar em algumas ferramentas. Aqui eu trouxe algumas ferramentas, daria para a gente pensar em muitas outras, né? Não existe um passo a passo para resolver conflito, porque cada situação é muito singular, única, mas são ferramentas que podem ajudar nesses momentos. Bom, então a primeira coisa, respirar e buscar ter calma antes de agir. Então, às vezes o bicho está pegando, as crianças estão lá se pegando e às vezes o adulto entra já com raiva ou já com... tendo uma compreensão de que aquele conflito é ruim. E conflitos são uma oportunidade das crianças aprenderem. Elas não vão aprender de outra forma, a não ser no conflito, né? Então, respirar, lembrar disso, ter calma, entrar, às vezes, se alguma ação agressiva, né? Se as crianças estão se batendo, separar, ter calma, mas fazer isso não de um jeito atropelado, mas de um jeito consciente. Quando as crianças, né, não estão, enfim, se batendo, né, ou tendo alguma ação desse tipo, às vezes é possível observar de longe, nem sempre o adulto precisa entrar para resolver, para mediar, né? Às vezes o adulto pode observar de longe como as crianças estão lá se resolvendo, quais são as estratégias que elas usam. Bom, e no conflito, quando for importante entrar, né, e mediar o conflito, se abaixar na altura delas para escutá-las e conversar. Então, uma coisa importante não é querer separar, resolver ou acabar com aquilo lá. Não. Quando a gente entende que aquilo é uma oportunidade, o adulto pode se abrir, né, para ajudar as crianças a lidarem com a situação de um jeito mais honesto e mais respeitoso. Então, se abaixar na altura delas, né, não entrar... Quando as crianças já estão irritadas, já estão com um comportamento pouco racional, não vai adiantar a gente chegar lá e dar mais uma bronca. Então, abaixar na altura delas, tentar entender, escutá-las, né, perguntar o que está acontecendo, deixar elas falarem, né, e se envolver, se interessar em entender quais são as emoções e dar nome para as emoções. É fundamental que os conflitos nos levem a oferecer esse tipo de ajuda, que é traduzir em palavras, colocar nome nas emoções, né? Então, poder falar, né? Eu acho que você bateu porque você ficou muito brava quando ele te empurrou, não foi isso? O que você sentiu? Né? Às vezes as crianças já conseguem falar, eu fiquei brava, mas às vezes as crianças ainda não têm vocabulário para isso, não conseguem reconhecer. Então o adulto pode falar, eu acho que você fez isso porque você ficou muito bravo. Foi isso? Conta para o seu irmão, o que você sentiu? Então isso, né, o conta para o seu irmão, desse jeito você cria um ambiente empático. Então não é sobre o adulto dizer quem é certo e quem é errado ou atuar como juiz, mas é você promover essa conversa, ajudar a promover essa conversa. Então conta para ele o que foi que você sentiu, e você, o que você sentiu, conta para ele. Então quando a gente sai dessa posição de juiz, tudo muda, porque senão as crianças começam a fazer e até a brigar porque elas querem que o pai, acho que é o pai ou a mãe ou quem quer que seja,
digam quem que está certo, quem que está errado, né? E não é sobre isso, né? Não precisa ser sobre isso. Mas apontar limites claros, né? Eu vi que você ficou bravo, eu vi que você ficou bravo porque seu irmão te empurrou, eu entendi isso, mas olha, vamos combinar que aqui ninguém vai se empurrar, desse jeito, não, né? Porque isso não é respeitoso, e quando vocês estão bravos, vocês podem dar um tempo, vocês podem se retirar, mas colocar esses limites claros, né? O que não é permitido, bater, morder, xingar. E algo bem importante, mais do que pedir desculpa, né, gente? Porque às vezes a gente fala, peça desculpa para o seu irmão, e a criança não quer pedir desculpa, aquele desculpa não vai ser sincero, e vamos ser honestos, né? Adianta alguma coisa, um desculpa que não é sincero? O mais importante do que o desculpa é as crianças poderem, às vezes as crianças ficam arrependidas e não conseguem falar, às vezes as crianças choram porque ficam arrependidas, né? E às vezes não, às vezes a criança está tão brava que não consegue pedir desculpa ainda, ou reconhecer que errou. E tudo bem ela ter um tempo e às vezes a gente retomar em outro momento. Mas mais importante que pedir desculpa é ajudar as crianças a repararem o que elas fizeram e a cuidar do outro. Então, por exemplo, uma criança mordeu outra, né? Mostrar a marca, mostrar as consequências. Olha, ficou a marca do seu dente, o seu dente é forte, olha a mãozinha do seu irmão. Vamos lá pegar um gelinho para cuidar dele? Então, ajudar as crianças a repararem, né? A consertarem, a poderem olhar para o que elas fizeram e ter uma outra atitude. Isso ajuda a criança a poder se sentir útil, poder não ficar refém do erro dela. Então, essas são algumas dicas. Entendendo que o comportamento é a ponta do iceberg. O que isso quer dizer? Quando a gente vê um conflito ou alguma criança fazendo algo errado, algum mau comportamento, né? Enfim, chutando, jogando o brinquedo do irmão, batendo, enfim. Isso é o que a gente vê, é o comportamento, é o que é visível. Agora, o que gerou esse comportamento é o que está submerso, o que às vezes a gente não consegue acessar. E a gente só vai conseguir entender se a gente se abrir, perguntar, escutar a criança, acolher a criança. Ela não vai dividir com a gente se a gente chegar na bronca, né? Então, aqui tem uma sistematização assim para dizer que o comportamento, antes do comportamento vem uma emoção, antes da emoção vem um pensamento e uma situação. Se a gente não tiver aberto para entender a situação, o pensamento e a emoção, a gente só vai ficar com o comportamento, e daí o comportamento nos vai dizer muito pouco, se a gente não está olhando para o restante disso. Então, quando a gente começa a se abrir, não para só encerrar o conflito, mas para entender que eles são uma oportunidade da criança aprender, vai ser muito mais frutífero, produtivo e respeitoso para todas as relações. E o adulto pode aprender muito também com os conflitos das crianças. Então é isso, espero que isso tenha ajudado a vocês a pensarem sobre esse tema.